Bom dia, meu nome é Riad Yunis, sou cirurgião torácico, diretor-geral do Centro de Oncologia do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Tenho a honra hoje de conversar com William. William é um brilhante oncologista clínico, hoje ele é o chefe de uma seção do Hospital de Câncer no MD Anderson, em Texas, do Head and Neck. Ele também é especialista em tratamento de câncer de pulmão. Temos a oportunidade hoje de conversar sobre um tema muito controverso, que no nosso congresso foi um momento de muita discussão sobre como manejamos um paciente com suspeita ou confirmação de gânglios positivos no mediastino, o famoso N2, operável ou não operável. Então nós vamos conversar rapidinho com o William. William, muito obrigado. William, deixa eu falar se você tem um paciente que tem vários gânglios no mediastino que só foram positivos na tomografia e ou no PET-CT antes de decidir para uma operação. No MD Anderson, vocês fazem confirmação dos gânglios, se são positivos ou não, ou vocês já vão direto para uma neoadjuvância, uma cirurgia ou até uma radioquimioterapia de cara? Qual é a indicação imediata para vocês? Vários nódulos positivos no mediastino. Não, eu acho que essa é uma pergunta ótima, Riad, porque a gente realmente precisa estadiar esses pacientes muito bem. Então, a gente sabe que o valor preditivo negativo do PET, ele tende a ser um valor alto. Então, quer dizer, se o PET vem negativo, em geral, esses pacientes são negativos mesmo. Mas quando o PET vem positivo, a gente precisa ter a confirmação histológica. E isso é bastante importante para a gente lá no Texas, por exemplo, porque a gente tem uma região lá onde os pacientes vêm de uma região onde tem muita histoplasmose. Então, às vezes, o gânglio está captando e não tem nada a ver com o tumor. Às vezes, é uma doença granulomatosa. Aqui no Brasil, provavelmente, tuberculose é um problema grande. Então, toda vez que o PET vem positivo, a não ser que seja um linfonodomegalias grosseiras, com invasão de mediastino, onde realmente a hipótese diagnóstica acaba sendo restrita mesmo à neoplasia, em geral, a gente sempre tenta confirmar com uma biópsia dos linfonodos mediastinais. E lá nos Estados Unidos é muito frequente, muito prevalente o uso do EBUS. Então, se os linfonodos são nas cadeias que a gente consegue atingir por EBUS, a gente opta por EBUS. Como que está o EBUS aqui no Brasil? Já começou a ter cada vez mais, William, EBUS aqui, quer dizer, todos os hospitais estão começando a comprar o EBUS deles. Hoje ele existe, infelizmente, poucos convênios cobrem, então o doente acaba tendo que arcar com EBUS, mas progressivamente estamos conseguindo uma cobertura um pouquinho melhor. Então ele existe. E quando não tem o EBUS, temos a mediastinoscopia ou até a videotoracoscopia para confirmação. Mas a mensagem realmente que a gente gostaria de passar é que se tem gânglios positivos, vale a pena confirmar, primeiro. Segundo, se você confirmar os gânglios, tem duas cadeias positivas. Vocês ainda operam, fazem neoadjuvância ou já de cara vão para a radioquimioterapia como tratamento definitivo? Qual é a tendência no MD Anderson? A biópsia do paciente com estádio 3, acho que ela tem duas finalidades. A primeira delas é confirmar o diagnóstico, confirmar que é um estádio 3, mas mesmo dentro do estádio 3, a doença é muito heterogênea. Então, a gente sabe que tem paciente com estádio 3 que vai muito bem, que são aqueles pacientes com estádio 3 mínimo, onde a gente tem talvez uma cadeia linfonodal comprometida só no mediastino, aqueles pacientes que não têm doença bulky no mediastino, esses pacientes tendem a ter uma sobrevida melhor do que aqueles pacientes que têm, claro, doença 3B ou mesmo uma doença com vários linfonodos N2, várias cadeias comprometidas, doença grosseira. Então, é importante, até quando a gente faz o estadiamento do mediastino, a gente avaliar as cadeias diferentes e dependendo da análise no EBUS ou na tomografia, biopsiar várias dessas cadeias para a gente entender se ele é um N2 de cadeia única ou um N2 de cadeia múltipla. Então, naquele paciente com N2 com múltiplas estações linfonodais mediastinais comprometidas, o entusiasmo para o tratamento cirúrgico ele cai muito. A gente tem pelo menos 2 estudos olhando para estratégias cirúrgicas versus não cirúrgicas. Foram pacientes estádio 3 em geral, mas que não mostrou muito benefício da gente fazer cirurgia para esses pacientes. Então, em geral, mais do que uma
uma cadeia linfonodal comprometida, a gente acaba fazendo a quimio-radioterapia, mas naqueles pacientes com cadeia única, o entusiasmo acaba sendo bastante grande para uma estratégia multimodal que inclui cirurgia. E essa, na verdade, é um dos critérios de inclusão para os nossos estudos de neoadjuvância. Então, os estudos que a gente tem desenvolvido no MD Anderson, e essa é a área que eu tenho maior interesse em câncer de pulmão, e a área que eu toco no MD Anderson em câncer de pulmão, é a parte da neoadjuvância, e o critério para inclusão, quando a gente vai fazer um paciente com estadio 3, tratamento cirúrgico ou para neoadjuvância, precisa ser cadeia linfonodal ou estação linfonodal única. E para o doente que vai fazer neoadjuvância, vocês exigem também que o cirurgião olhe para ver se ele é ressecável aquém de uma pneumectomia? Absolutamente. Quer dizer, você leva isso em consideração. Quer dizer, ele tem que ser lobectomia ou menos, com uma cadeia única, como critério de inclusão, é isso? Para os estudos, na verdade, a gente resolveu não incluir o tipo de ressecção. Então, desde que o cirurgião fale que o doente seja ressecável, o paciente pode entrar, mesmo que seja com uma pneumectomia. Mas é claro que no dia a dia, esses pacientes são todos levados para reunião multidisciplinar, o entusiasmo acaba baixando um pouco para aquele paciente que precisa fazer pneumectomia. Certamente, depois de quimio-radioterapia neoadjuvante, que a gente nem faz muito no MD Anderson, mas se por algum motivo vai fazer quimio-rádio neoadjuvante concomitante, os pacientes que vão para pneumectomia, a gente não faz pneumectomia, porque a mortalidade foi muito alta no estudo do intergrupo, então pneumectomia depois de quimio-rádio neoadjuvante é absolutamente não no nosso serviço. Pneumectomia depois de quimioterapia neoadjuvante a gente faz em casos muito selecionados, mas com bastante cautela. E assim, para uma cadeia única confirmada de N2 positivo, doença ressecável, seria um absurdo fazer a ressecção primeiro com a adjuvância ou, assim, a neoadjuvância realmente faz muita diferença? Olha, absurdo não é, porque a gente sabe que o que esses pacientes precisam é de um bom tratamento loco-regional para você melhorar o seu controle loco-regional, e aí é que a cirurgia vai ter um papel importante. E no MD Anderson, para todo mundo que tem doença N2 em algum momento do diagnóstico, a gente faz radioterapia. Então, todo paciente vai acabar recebendo radioterapia adjuvante se ele tem em algum momento uma cadeia N2 comprometida. Então, a gente sabe que a gente precisa ter um bom tratamento para doença loco-regional e a gente precisa ter um bom tratamento para doença à distância, porque a chance desses pacientes recorrerem à distância é alta. Então, é aí que entra o tratamento sistêmico. Então, a ideia é que a gente incorpore todos esses pedaços do tratamento para manejar esse doente. A ordem provavelmente não importa muito. Então, assim, numa situação onde por qualquer motivo você acaba fazendo a ressecção logo de cara e o paciente é um doente N2, esse paciente você tem que dar a quimioterapia adjuvante. O benefício que ele vai receber da quimioterapia adjuvante é similar ao que ele vai receber da quimioterapia neoadjuvante. O que entra aí um pouco é o grau de conforto da equipe multidisciplinar em levar um paciente com doença N2 para a cirurgia logo de cara. Porque a morbidade de uma cirurgia, os custos de uma cirurgia não são desprezíveis. E como a doença N2, a indicação ela é um pouquinho borderline para aqueles pacientes que devem ou não fazer ressecção, a gente não tem nenhum estudo muito grande olhando para aquele tipo de paciente que é o cadeia única N2, bom performance status, se vale a pena mesmo fazer cirurgia ou não. Isso vem muito de dados retrospectivos. Então, o grau de conforto da nossa instituição em fazer neoadjuvância é um pouco maior, porque você faz a neoadjuvância, você entende, por exemplo, como esse paciente vai tolerar a quimioterapia sistêmica, se esse doente progride a quimioterapia sistêmica, o que é raro, mas se ele progride, aí o entusiasmo vai cair muito para levar esse paciente para a cirurgia. Então, em geral, se o doente progride a quimioterapia sistêmica, ele vai ou para uma quimio-rádio ou até às vezes para tratamento paliativo, dependendo do grau de progressão. Mas aquele paciente onde você faz a quimio neoadjuvante, a resposta é boa, o doente está tolerando bem, é mais fácil de dar a quimioterapia na neoadjuvância do que na adjuvância, aí o grau de conforto acaba subindo muito e aí a gente leva esses pacientes para a cirurgia. Então, em geral, o protótipo do tratamento para esses pacientes no nosso serviço é quimioterapia neoadjuvante, preferencialmente em protocolo clínico, seguido de cirurgia, seguido de radioterapia adjuvante. E vamos pegar adenocarcinoma de pulmão, que neoadjuvância você faz? Então, os dados que a gente tem principais na adjuvância é com cisplatina e vinorelbina. Então, são a maioria dos estudos de adjuvância, o maior número de pacientes foram tratados com cisplatina e vinorelbina. Acabou sendo o esquema de eleição que a gente chama padrão para a gente utilizar na adjuvância. E quando você vai utilizar na neoadjuvância, a gente empresta um pouquinho os dados da adjuvância. O que acontece com o esquema de cisplatina e vinorelbina é que é um esquema muito difícil de dar. E na doença metastática, a gente sabe que os outros esquemas de geração mais
novas, eles são tão bons quanto, ou se não melhores do que cisplatina e vinorelbina na doença metastática. Então a gente adapta um pouquinho os dados e como fica mais fácil de dar os outros esquemas não baseados em vinorelbina, em geral eu acabo fazendo um esquema com um doublet de platina, é importante ser cisplatina quando possível, porque a gente sabe que o benefício maior de quimioterapia perioperatória é com cisplatina. Na histologia adenocarcinoma, eu costumo utilizar cisplatina e pemetrexed, mas cisplatina e gemcitabina, cisplatina e docetaxel, por exemplo, são esquemas bastante válidos, e cisplatina e vinorelbina também, mas é um esquema bem menos utilizado pela gente. E você faria isso na neoadjuvância e na adjuvância, tanto faz? Isso, tanto faz. Então, quer dizer, aonde a gente escolher dar o tratamento perioperatório, a gente, em geral, acaba escolhendo um desses esquemas. E quantos ciclos de neoadjuvância você tem feito? É, 2, 4, 3? Essa é uma pergunta interessante, porque os trabalhos variaram muito. Você tem trabalhos que deram 2 na neoadjuvância, depois acabaram dando mais 2 na adjuvância, você tem trabalhos que deram 3 ou 4. Em geral, o que eu costumo fazer, eu costumo dar entre 3 e 4 ciclos na neoadjuvância. Quando eu estou planejando dar 3 ciclos na neoadjuvância, porque a ideia também eu não quero prolongar muito o tratamento definitivo desses pacientes. Então, quando em geral eu vou dar 3 ciclos de tratamento, e essa é uma conduta muito particular, e não necessariamente tem que ser uma recomendação para todo mundo, mas eu subo a dose da cisplatina um pouquinho. Então, ao invés de eu fazer 75 mg por metro quadrado, eu faço 80 mg por metro quadrado, e aí eu dando 3 ciclos de quimioterapia, eu chego a uma dose cumulativa de 240. E a gente sabe que tem algumas análises retrospectivas dos estudos de adjuvância mostrando que você tem que dar pelo menos 240 mg por metro quadrado de cisplatina para ter um benefício em sobrevida. Algumas das análises falam até em 300. Então, quando eu faço 3 ciclos, em geral eu subo a dose um pouquinho da cisplatina, faço 80 mg por metro quadrado a cada 3 semanas, 3 ciclos. Quando eu vou fazer 4 ciclos, aí, em geral eu acabo fazendo 75 mg por metro quadrado de cisplatina. Mas 3 a 4 seria o Bom, a gente estadia o doente, faz PET, faz ressonância da cabeça, está tudo bem, biopsia, faz a neoadjuvância. Como que você faz ao término? Você repete tudo isso novamente? O que você faz? Então, a reavaliação que a gente toma como conduta no nosso serviço, e essa foi um acordo nosso, é que a reavaliação é feita por exame de imagem. Então, em geral, a gente repete ou uma tomografia ou, preferencialmente, um PET. Às vezes, a gente faz até os dois, porque a tomografia talvez ajude até o cirurgião um pouquinho mais com relação à anatomia. Mas a gente tenta fazer os dois para ter certeza que não teve mesmo escape em doença sistêmica, o que é bastante raro. Se o doente está respondendo no pulmão, é muito raro que ele vai desenvolver uma doença metastática à distância. Mas a gente faz a reavaliação com imagem e se o compromisso com esse doente foi que ele era um doente cirúrgico, então se a gente começou o tratamento dele pensando em fazer neoadjuvância seguido de cirurgia, esse doente ele vai para a cirurgia independentemente da resposta que ele vai ter. A não ser que esse doente tenha progressão. Se ele tiver progressão de doença, aí a história é outra. Mas se ele não tem progressão, se for doença estável ou resposta, a gente leva ele para a cirurgia, independentemente de reavaliação de mediastino. A gente não faz reabordagem de mediastino para ver se ele teve o downstage mediastinal ou não, e independentemente da resposta por tomografia. A gente até publicou um trabalho que é a resposta por tomografia, ela é imperfeita. Quando você correlaciona a resposta por imagem versus a resposta patológica, por exemplo, existe uma discrepância muito grande. Então, uma vez que a gente tem o compromisso de levar esse paciente para a cirurgia, a gente leva para a cirurgia, a não ser que o paciente tenha progredido. Perfeito. Aí, vamos pegar o doente que foi operado, foi encontrado o N2 dele na hora da operação. A gente não sabia antes, foi descoberto microscópico. Vamos fazer quimioterapia adjuvante. Quando entra a radioterapia adjuvante, você faz para todo mundo, N2 positivo, você falou, tem essa tendência, e como que você programa a adjuvância dele como um todo? Então no nosso serviço a conduta é padrão, a gente fazer radioterapia adjuvante para qualquer paciente N2. Então, por exemplo, um doente onde a gente faz neoadjuvância que seja N2, ele vai fazer a neoadjuvância, a cirurgia, depois ele faz a rádio. Um doente N2 incidental, depois da cirurgia, que é o caso que você descreveu, a gente faz a cirurgia. Em geral, a minha preferência é fazer a quimioterapia logo depois da cirurgia. Por quê? Porque o dado randomizado que a gente tem de aumento de sobrevida é com quimioterapia. O dado com radioterapia é um dado um pouquinho mais leve, porque são dados retrospectivos, dados de meta-análise. Então, eu prefiro priorizar o tratamento que eu sei que melhora a sobrevida, que é a quimioterapia, e aí depois da quimioterapia a gente faz a radioterapia. A gente sempre faz o tratamento sequencial, raramente, acho que quase nunca a gente faz tratamento concomitante na adjuvância, a não ser que tenha margem positiva, que é raro hoje em dia. Última pergunta. Quando você faz tratamentos exclusivo radioquimioterápico,
para adenocarcinoma de pulmão, qual é o esquema que você tem feito? Vamos dizer, adenocarcinoma EGFR mutado, o que você faria? A mutação hoje não influencia no meu tratamento. Então, a mutação ela pode influenciar se a gente vai colocar o paciente num protocolo clínico. Existem vários desses protocolos correndo nos Estados Unidos para paciente com estadio 3, que está avaliando a integração das drogas-alvo. Mas num paciente fora de protocolo, a mutação não importa para o tratamento do paciente com estadio 3. Se é um paciente que a gente resolveu fazer quimio e radioterapia porque tinha múltiplas cadeias linfonodais ou qualquer que seja o critério que a equipe multidisciplinar escolheu para fazer o tratamento de quimio e rádio, em geral eu faço quimio e radioterapia com carbo e taxol semanal. A gente tem várias opções para utilizar nesse tipo de situação. Cisplatina e etoposídeo é uma situação onde é uma opção onde alguns serviços têm utilizado como tratamento padrão. Talvez seja um esquema menos utilizado nos Estados Unidos. Carboplatina e paclitaxel foi o esquema que é mais popular nos Estados Unidos, e a gente tem estudos agora até de não inferioridade que suportam, apesar do estudo japonês não foi um estudo que pode mesmo dizer que o esquema é não inferior, mas é um estudo que aponta naquela direção, e a gente tem vários estudos de fase 3 grandes que mostram uma eficácia constante em torno de uma sobrevida de 20%, 30% a longo prazo com carbo e taxol. Então a gente faz carbo e taxol semanal. Quando termina a radioterapia, aí vem um dilema bastante importante, quer dizer, será que esses pacientes se beneficiam de algum tipo de consolidação ou não? E aí é uma controvérsia e a conduta é extremamente heterogênea mesmo dentro do meu serviço. Eu particularmente não faço consolidação. Algumas pessoas fazem consolidação, especialmente se o esquema utilizado for carboplatina e paclitaxel. Algumas pessoas falam, a maioria dos estudos de fase 2 fizeram consolidação com mais 2 ciclos de carbo e taxol, é o que precisa ser feito. Eu, em geral, não faço. O motivo pelo qual eu não faço é que a gente tem pelo menos 2 estudos grandes mostrando que consolidação não melhora. Então, um deles foi com docetaxel, droga única. Foi um estudo que aumentou muito a chance de você ter a internação e pneumonite. Então, na verdade, até acaba sendo um pouco detrimental. Não piorou a sobrevida, mas teve uma certa piora clínica para os pacientes. Então, esse é um estudo que mostra que esse tipo de consolidação não serve. E o outro estudo é o estudo coreano, que mostra que depois de cisplatina e docetaxel, você não teve melhora naqueles pacientes que foram randomizados para receber consolidação depois da quimio e rádio. Então, eu me baseio nesses 2 estudos, apesar de ser uma adaptação que a gente está utilizando carboplatina e paclitaxel, eu acabo não fazendo. O problema, Riad, é que esses pacientes que são tratados com quimio e rádio, a gente está lidando com 2 problemas com esses pacientes quando a gente termina o tratamento. Um problema é a chance de controle loco-regional. A chance de controle loco-regional ela é ruim com quimio e radioterapia, ela é inferior à cirurgia. Então, esse é um doente que ele tem uma chance relativamente alta de ter escape loco-regional, e é um doente que tem uma chance alta de ter um escape à distância. A chance de doença metastática ela é alta. E muita gente pensa e fala, poxa, mas se na adjuvância é bem claro que dando 4 ciclos de quimioterapia a gente vai reduzir, vai melhorar a mortalidade e tal. Mas na adjuvância a gente está lidando com um paciente onde o controle loco-regional já é melhor, porque esse paciente foi operado, o controle loco-regional está lá sob controle, e a gente está lidando só com o problema da doença metastática à distância. Numa situação pós-quimio e rádio, onde tanto o seu controle loco-regional quanto o seu controle à distância possam ser problemas, talvez o impacto da adjuvância seja menor. Como a gente não tem nenhum estudo que mostrou que isso realmente beneficia os doentes, eu acabo não fazendo, mas é uma situação controversa. Perfeito. Muitíssimo obrigado, William. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado. Espero na próxima ter novas conversas com o William sobre as partes mais controversas do câncer de pulmão. O prazer é meu. Obrigado.